E eu acho que tem um ponto importante que é ver esse processo de expansão do capital nos últimos anos, especialmente no Brasil, como essa manifestação histórica das classes dominantes avançando sobre os direitos trabalhistas, sobre a capacidade de auto-organização, sobre todo esse, enfim, né, esse processo que a gente está vivendo da alteração da nossa produção mesmo, né? Então a gente está vendo a queda da atividade industrial, a gente está vendo a queda desse tipo de complexidade produtiva, enquanto por outro lado a gente está vendo o crescimento do setor do agronegócio e o crescimento da informalidade também, né? Desse trabalho que não é atrelado a esse processo mais complexo. E eu acho que é interessante porque esse discurso do empreendedorismo ele vem como uma saída, né, aparentemente viável, justamente porque hoje a condição de operário no Brasil ou de ser um trabalhador registrado pela CLT, ela é muitas vezes prejudicial ao próprio trabalhador, porque você vai ter muitos empregos que vão ter na escala 6x1, que vão ser empregos registrados, e que os salários são muito baixos e que os ganhos são muito pequenos. Então acho que essa contradição ela aparece exatamente como essa manifestação do avanço do capital, por um lado, né, que está desestruturando toda a nossa matriz produtiva, que está desestruturando essa possibilidade do trabalhador em falar, eu quero um emprego numa siderúrgica, eu quero um emprego em algum lugar assim, como era, por exemplo, quem é mais velho, né, que está acompanhando o episódio e tal, sabia que, ou enfim, né, isso era mais comum, de que o emprego nos grandes centros urbanos, qual que era? Era o de se tornar metalúrgico, era o de fazer um trabalho envolvido nessa matriz. E hoje em dia, comparativamente no mesmo período da juventude, hoje a juventude não tem mais acesso a essa possibilidade, o emprego é cada vez mais precarizado. Então eu acho que é até interessante para a gente poder partir para um debate de que é necessário que a gente defenda esse aspecto do direito trabalhista, né, dessa conquista da coletividade em nome de uma sociedade em que as pessoas possam de fato viver, e ao mesmo tempo, e aí acho que é uma linha muito tênue, né, porque você consegue falar não só da defesa da CLT como ela está, né, para ela não se tornar uma defesa abstrata, né, porque nessas condições que ela se encontra hoje, para muita gente às vezes não compensa, né, porque o custo de vida está tão alto, as coisas estão, né, nesse ritmo tão de precarização, que para muita gente, sei lá, você pega um motorista de aplicativo, ele vai falar, aqui nessa realidade eu trabalho mais, eu rodo o dia inteiro, mas a minha possibilidade de ganho é maior, eu posso fazer, enfim, né, a gente sabe que não faz horário, né, porque quem é obrigado a dirigir 10 horas por dia não está fazendo seu horário, né, porque não tem escolha, mas existe essa maleabilidade maior. Então eu acho que é interessante porque a gente consegue ao mesmo tempo fazer a crítica à precarização, mostrar como o empreendedorismo é uma falsa solução para esse problema, né? Ela é uma ilusão que visa individualizar cada vez mais a nossa participação no processo econômico, né? Porque, bom, se a gente é empreendedor, né, então é a livre concorrência que vai imperar. A solidariedade foi embora. Solapada completamente, porque eu acho que até isso é interessante, né? Por que existe uma insistência e um aprofundamento a essa condição de trabalhador, né? Porque a partir do momento que você acaba com essa identificação, né, de trabalhador, de operário, de alguém que faz parte do sistema produtivo, você se transforma numa empresa. Você se transforma em alguém que vai ser absorvido uma hora ou outra pelo monopólio. Então você vai precisar ser vendido, se vender, né? Ou, enfim, se modernizar, né? Como muita gente diz, entre aspas, que é mais precarização. E aí, no final, vira uma guerra de todos contra todos, que eu acho que vai bem no caminho dessa subjetividade neoliberal que é produzida no nosso tempo. Sim. Né? Essa ideia de que a gente está concorrendo um com o outro o tempo todo em busca de recursos econômicos que são cada vez mais escassos. Então acho que não tem como a gente falar, por exemplo, do fortalecimento da luta sindical, né, dessa luta operária, sem que a gente faça esse fortalecimento nos setores estratégicos da produção brasileira que possam tirar a gente dessa economia de baixa complexidade que a gente se encontra. Então é a defesa, por exemplo, da reestatização da Eletrobras, é o fortalecimento das refinarias das distribuidoras, é a concessão de financiamento. De qualidade, né? Acho que são os trabalhos de qualidade e os trabalhos que podem garantir de alguma maneira essa melhor estabilidade para o trabalhador, para o operário, e um trabalho que de fato faça parte dessa cadeia de complexidade produtiva, porque hoje o que se observa, né? E aí não é uma questão de mérito moral, né, de juízo nesse sentido. Mas hoje você vê que muitas pessoas estão abrindo lojinhas em rede social, estão comprando coisas para vender na rua, estão fazendo trabalho de aplicativo, que são trabalhos que não têm qualquer grau de complexidade a não ser da venda imediata.
né? Que é tipo, você comprar um negócio, aí você revende ele, e é meio que isso. Então, tem muitos motoristas de aplicativo que, quando a gente vai fazer viagem e tal, tem umas coisinhas ali para vender, ou tem um negócio em paralelo, e você percebe que são sempre iniciativas muito pequenas e particulares, né? E aí eu acho que essa pequenice da iniciativa, né, não no sentido ruim, mas porque é um micro negócio, né, é como a galera às vezes gosta de falar, né, CEO de MEI, né, em que os CNPJs têm um funcionário registrado, né, que é o próprio dono da MEI, isso é muito comum. E aí você vê que essa articulação, você vê que essa movimentação econômica, ela não consegue imprimir um outro ritmo de complexidade. Então o trabalho ele vai ter, aí é uma leitura que eu faço, né? Acho que a tendência desse trabalho é ele se desvalorizar cada vez mais. E aí as pessoas vão ficando legadas a um tipo de trabalho que não tem nenhum tipo de segurança jurídica. Então acho que inclusive os ataques que têm sido feitos contra o trabalhador no seu sentido organizado, até por instituições, né, como o STF mesmo, é algo que vem nessa direção, né? Então a gente tem a aprovação da lei das terceirizações, a gente teve a revogação do piso salarial da enfermagem, a gente teve agora mesmo, né, a gente está falando sobre a luta pelo fim da 6x1, mas ao mesmo tempo o ministro do STF, Gilmar Mendes, pediu para suspender todos os processos de pejotização. Por quê? Porque isso é uma abertura para um caminho de, se a pejotização agora vai passar por essa questão, né, por uma reavaliação, para verificar a legalidade dela, não vai adiantar nada se a escala 6x1 acabar e junto com isso a pejotização for legalizada. É isso. Aí é tampar o sol com a peneira, né? Então acho que não tem como a gente falar de escala 6x1 se a gente pejotizar tudo. Acabou a luta. Na verdade, esse discurso do empreendedorismo, principalmente, foi muito importante ter lembrado de falar do Supremo, mais do que a própria reforma trabalhista, ele tem um papel de esvaziar completamente direitos sociais, porque você tem uma reforma trabalhista que te retirou, de fato, né, uma série de direitos, precarizou direitos, mas quando você tem essa disputa, né, do empreendedor, do pejotizado, de legitimar essas formas de trabalho, você esvazia a lei, porque tudo bem, se você pode pejotizar tudo, se você pode, todo mundo é empreendedor, ninguém é trabalhador, você não tem para quem aplicar a legislação do trabalho. Acabou o direito do trabalho, acabou né? o direito do trabalho. A norma ali não vai ser aplicada para esse grupo. E acho que é importante essa coisa que o Gustavo falou também, é bem legal, principalmente pra gente pensar nesse debate com a juventude, né? Quando a gente fala, tá reivindicando que nós somos trabalhadores, quem precisa vender seu trabalho para viver é trabalhador, né? E qualquer reivindicação que você tenha nesse sentido é uma reivindicação de direitos do trabalho, né? Isso não quer dizer que eu tô colocando a CLT num pedestal e dizendo que o que tá ali é perfeito, né? Pelo contrário, e quando as pessoas trazem reivindicações, eu não gosto de ter controle de horário, eu não gosto de ter um chefe autoritário, eu não gosto de poder ser punido no meu trabalho, eu não gosto de ter um assédio, que é muito comum, de assédio, né? Isso é reivindicação trabalhista, e se a CLT permite forma de contratação como essa, ela precisa melhorar, e tá tudo bem. A disputa tá ali, né? É melhorar ela. Nunca tá pronto e acabado, a gente tá sempre disputando, né? Mas a premissa tem que estar dada. Eu sou trabalhador, minha discussão é sobre direitos do trabalho, não sobre empreendimento, capital, não sei o que, ganho, porque isso tá em uma esfera que essas pessoas não alcançam, as pessoas vivem do trabalho, elas vendem o trabalho para viver, né? Sim. E vão cada vez mais, por meio de um pseudo-empreendedorismo, aprofundando formas de prestação de serviços que são precárias, que são vulneráveis e que são completamente incompatíveis com o modelo de desenvolvimento, né? Acho que o que o Gustavo traz é isso, né? O sindicalismo hoje, ele tem que ter uma pauta de direitos, mas ele tem que ter um projeto de desenvolvimento que ele dispute, ele tem que ter um projeto que pense em condições socioambientais também. A gente tem debates muito amplos que tem que ser feitos de maneira atrelada com a luta por direitos trabalhistas.